Fala galera, meu nome é Alberto, esse é o canal Caiu na Química e hoje a gente vai continuar a segunda parte do capítulo 6 do Clyde aí, tá? A gente vai ver algumas outras adições nucleofílicas diferentes da que a gente viu no capítulo 1. O vídeo tá um pouquinho grande, mas lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo as partes do capítulo para, se você não assistiu o vídeo inteiro, já ir assistindo a parte que você quiser ali, tá? Se inscreva no canal, me ajude a juntar mais inscritos aí para eu fazer mais vídeos. Muito obrigado se você está assistindo, um abraço e bora pro vídeo! Galera, então vamos começar aqui a falar da segunda parte do capítulo 6 e hoje a gente já encerra essa parte desse capítulo, tá? E o próximo vídeo já passa a ser do capítulo 7. Fica sempre esperto que eu vou colocando os cards aqui em cima, qualquer coisa, se precisar de alguma outra informação, que a gente já tem o vídeo. E voltando aí no capítulo 6, né? A primeira reação que a gente vai falar, deixa eu só passar aqui, é a questão de reagentes organometálicos aos aldeídos e acetonas. O capítulo 6 nós estamos falando de adições nucleofílicas às carbonilas. E os reagentes organometálicos são muito importantes. O primeiro ponto aí, por que eles são tão importantes aí? É por eles serem muito eletropositivos. Essa eletropositividade aí, olha a diferença aqui, né? A eletronegatividade aqui do carbono 2,5, a do lítio bem menor aí, 1, e a do magnésio 1,2. A gente sabe aí que esses dois elementos, eles estão presentes lá, o lítio na família 1A, né? E o magnésio fica na família 2A, nele ali na tabela periódica. Eles são elementos eletropositivos, eles vão doar densidade eletrônica para o carbono, tornando o carbono, então, quando eles fizerem uma ligação, por exemplo, carbono, magnésio aí, esse composto carbonílico aqui, ele vai ser nucleofílico. Nucleofílico no sentido que ele vai procurar ali um núcleo para ele atacar. E aí, quando a gente pensa na carbonila, temos até aqui já, né, mostrando a questão dos orbitais, olha aí, ó. Ele vai atacar a carbonila como se ele fosse um nucleófilo. A ligação dele, tá vendo que a ligação dele vai bem mais em cima do carbono ali, a densidade eletrônica. Ele vai atacar essa carbonila. E aí olha o mecanismo da reação aqui, né? Essa reação aqui, ela acontece em duas partes, nós vamos comentar isso aí agora daqui a pouquinho. Primeiro, adiciona o metil-lítio ali. Olha lá, há o ataque, né, desse organometálico. Organo, porque tem uma metila que é orgânica e um metal ali que é o lítio. Vai atacar essa dupla ligação aqui, né? Os elétrons π, eles vão para o oxigênio, ficar com essa carga negativa aqui. Essa carga negativa, quando nós adicionarmos a água no passo 2 aí, ó, essa água ela vai ceder um próton para esse oxigênio, que vai virar uma hidroxila, e a gente adicionou ali a metila. Essa reação é importante que ela seja feita em duas partes, tá? Tá até aqui, ó. A reação ela tem que ocorrer em duas partes, por quê? Porque a água e esses reagentes organometálicos, eles não podem ser misturados. Os reagentes organometálicos, eles são bases muito fortes. E olha lá, se a gente colocar ele com água, olha ele fazendo um papelzinho aqui de base, ó. Aceitando um próton, né? A gente está falando aqui, ó. Ele aceita o próton ali, né? Ou se a gente falasse de base de Lewis, ele doa o seu par de elétrons. E aí é só hidrogenar ali, virar um metano, e você ia ter um hidróxido de lítio ali. Então, para matar essa reação, inclusive no laboratório, adiciona-se água, um ácido diluído que vai fornecer também esse hidrogênio aí para hidrogenar ali o seu carbono, que está no carbono metálico. Ou você pode colocar o cloreto de amônio, que também vai agir como uma base ali, tá? Então, por isso que quando aparece assim, ó, gente, quando aparece uma reação química que vocês verem aí em livros e tudo mais, 1 e 2, são que isso mostra que a reação é feita em duas partes. Primeiro você adiciona aquilo ali, deixa a reação acontecer, e aí para terminar a reação, né, que vai protonar, quando a reação já tiver acontecido, a metila tiver adicionado aqui, você coloca a água ali e mata a reação. Tudo bem? Outros reagentes também podem ser usados. Aqui a gente tem um exemplo aí, ó, do fenil-lítio. O que é o fenil? Só lembrando, a fenila aí, né? É quando a gente tem esse anel aromático. O anel aromático ligado aqui ao lítio, então ele vai ser representado, ele é escrito dessa forma aí, né? Fenil
lítio, é uma maneira bem comum aí dos químicos orgânicos escreverem. E o N-butil-lítio também aí, ó, o butil-lítio virando um álcool terciário nesse caso aqui. Aqui no butil-lítio, no fenil-lítio virando um álcool secundário. O que ele está até falando isso aí, ó? A adição a um aldeído dá um álcool secundário, porque o aldeído ele já tem um hidrogênio aqui, ó, né? Um álcool secundário, então, ele vai ligar a um carbono a dois carbonos. Um carbono, dois carbonos. Um da fenila e o outro do R, que ele já possuía, esse R ele já tinha. E agora, se você adicionar a uma cetona, você vai ter aí um álcool terciário. E aí, como ele falou, deve ser feito com um solvente aprótico, justamente pela questão dos organometálicos serem uma base muito forte e um ambiente inerte aí, né? Aqui no caso ele usou o tetrahidrofurano, que é um solvente que não tem prótons disponíveis ali para esse organolítio ou com magnésio, esse organometálico aí não roubar esse próton, tá bom? Uma reação bastante famosa, a gente vai falar ela em capítulos mais para frente, você pode às vezes olhar aí pelo YouTube se eu já fiz esses vídeos de capítulos mais para frente. No momento eu estou fazendo desse, né? A gente vai em ordem pelo livro. Mas é a reação feita com reagente de Grignard. Gente, o reagente de Grignard foi criado aí, né? Essa reação foi feita pelo Victor Grignard. Super importante na química orgânica. Por quê? Porque é uma das reações mais importantes quando a gente fala de química orgânica para essa parte aqui, ó, né? Para fazer reações onde são criadas ligações carbono-carbono. Olha lá, o reagente de Grignard é esse reagente que tem o magnésio, olha a ligação organometálica aqui, né? Vamos olhar, a reação aqui está sendo mostrada ao contrário, vou dar até o zoom aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o organometálico, fenil com magnésio aqui, e ele ainda usa aqui um bromo para formar como se fosse um sal. Isso torna esse reagente de Grignard muito mais manipulável, muito mais fácil de ser manipulado, e por isso ela é famosa, essa reação. Esse reagente de Grignard é famoso, e ele é uma das reações mais importantes, né? Um dos reagentes mais importantes para se criar. Mas olha aí, a gente vê que é a mesma reação que a gente já falou ali no comecinho do vídeo. Ataque nucleófilo do carbono, né? Da fenila à carbonila. Protona quando você adicionar uma água ali, né? E forma aí um álcool com a fenila adicionada. Lembrando que a reação aqui é feita em duas partes, em que um solvente aqui, ó, aprótico também. Tudo bem? Tem um videozinho aqui dessa reação acontecendo, ele é bem legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar com o mouse, eu consigo. Então, olha lá, legal, ó. Tá aqui o verdinho, ele é o magnésio. A gente vê essa ligação sendo formada. Olha o ataque, o ângulo que acontece esse ataque de ligação aí. Opa, deixa eu colocar na canetinha aqui. A gente vê o ângulo do ataque da carbonila à carbonila para a formação do carbono. Então essa ligação ela é formada. Enquanto não adicionar esse próton aqui, ele não for adicionado, esse complexo vai ser formado aqui com oxigênio, magnésio e bromo, mas a hora que você adiciona o hidrogênio, o oxigênio pega esse hidrogênio e essa ligação ela é quebrada lá. Tudo bem? Então essa reação é bem famosa. Agora nós estávamos falando aí dos organometálicos. A próxima parte é essa reação de água com formaldeídos, tá? Por que o livro coloca isso? Porque não necessariamente nós precisamos ter nucleófilos fortes para reagir com as cetonas e com os aldeídos. E um exemplo aí que ele dá é o exemplo da água. Lembrando que eu sempre vou deixar aqui na descrição do vídeo quais são as partes dos capítulos para você, às vezes, se você tiver com pressa, não precisar assistir o vídeo inteiro, acompanhar aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para me ajudar sempre a ter mais inscritos. Olha lá, como a gente falou, né, eles não precisam necessariamente ser nucleófilos com grande densidade de carga negativa, como os orgânulos metálicos são. E um exemplo aqui é quando se faz o espectro do formaldeído em água, né? Quando se faz um RMN de carbono do formaldeído em água, o sinal que se sai de uma carbonila é em torno de 150 a 200 ppm. Tá? Se você não sabe como que é gerado um sinal de ressonância, como que funciona a ressonância magnética, eu vou deixar um cardzinho aí em cima, que eu tenho um vídeo falando de ressonância magnética, mas quem vai entender, quem já entende aí um pouquinho, vai compreender qual que é o que está se passando aqui. Então era para ser esperado que o sinal saísse mais ou menos nessa região aqui, né? O sinal dessa carbonila, quando faz esse espectro do formaldeído em água, sai um sinal aí que é uma ligação normal, né? Nessa região de 80, 90 de carbono-oxigênio. Por quê?
porque ele é como se fosse um formaldeído que sofreu uma hidratação. Olha lá, a gente tem aqui um oxigênio, aqui a gente tem 2 hidroxilas. Então ele sofreu uma hidratação, ele sofreu um ataque pela água. E a água não é um nucleófilo muito forte, tudo bem? É justamente nesse ponto que o livro fala lá. Essa reação de equilíbrio, ela geralmente ocorre com aldeídos e cetonas, é uma reação que acontece em equilíbrio. Sempre presta muita atenção nessas setas aqui, que elas indicam, primeiro, que é o equilíbrio que está para um lado e para o outro, mas elas também indicam a questão de para onde que é favorecido. O equilíbrio ele é favorecido, no caso das cetonas aqui, ó, né, que a gente tem 2 substituintes, ele é favorecido para o lado de continuar como uma cetona, né, e, igual ele fala aqui, concentrações significantes são observadas principalmente em aldeídos, justamente por essa questão de não ter um impedimento estérico ali, atrapalhando esse ataque da água a essa carbonila. A gente vê a reação aqui, né, olhando os orbitais, o homo da água atacando o lumo da carbonila, principalmente esse lumo ele é bem acentuado sempre no carbono, por isso esse carbono vai ser o que vai ser atacado pelo nucleófilo ali. E aí olha lá o que acontece. Se a gente vê essa reação aqui, tintim por tintim, a gente tem um ataque da água, sobe a carga negativa, né? A ligação π, ela fica em cima do oxigênio que fica negativo. Essa água aqui, ela fica positiva porque o oxigênio, quando ele ataca, fica com uma carga positiva, mas esse próton rapidamente ele é roubado ali por uma outra molécula de água, formando uma hidroxila. Esse oxigênio que estava negativo ali também vai pegar uma hidroxila. Pode ser ou pode não ser a mesma hidroxila, tá bom? Aqui o livro deixa até bem mostrado isso daí, que não é a mesma hidroxila. Não necessariamente precisa ser. Mas a gente pode compreender por esse ponto aqui, ó. Não precisa ser, mas a gente vê que uma hidroxila é roubada e uma hidroxila é pega ali. Então não está se criando nenhuma hidroxila na reação. E aí você tem aqui esse formaldeído hidratado naquele caso ali, tudo bem? Essa reação do formaldeído aí, ela é tão forte que ela acontece e o formol, ele forma, e está até escrito aqui, ó, ele é tão reativo que por não ter substituintes nesse ponto aqui, eu deixei a colinha ali para eu não esquecer de falar isso para vocês, que ele se polimeriza, né? Como ele não tem os 2 ligantes àquele hidrogênio, aquele carbono ali, são hidrogênios, ele é muito exposto, esse carbono, com essa densidade positiva ali, para os nucleófilos atacarem, e ele se polimeriza, formando aí esse formaldeído polimérico aí, ó, né? Que pode voltar a ser formaldeído quando a gente usa um aquecimento. Essa reação eu vou fazer aqui para vocês, vou tentar ser bem direto, mas mais uma vez, lembrando que você pode colocar para o próximo passo aí no vídeo, que eu deixo sempre nas descrições do vídeo as partes que eu fui falando, tá? Mas para mostrar como essa polimerização ocorre, ó, a gente tem aqui o ataque da água, né? Eu vou partir desse ponto aqui, ó, né? A gente tem um ataque da água, sobe a dupla para o oxigênio, outra água rouba aquele próton ali, que a gente já falou disso daí, fica com essa hidroxila. Aqui que muda um pouco, vou desenhar esse composto aqui agora, ó. Deixa eu desenhar ele até de vermelhinho, para ficar bem bonitinho. A gente tem aqui, vou desenhar assim, ó, o OH, o carbono, com o O- e as 2 hidroxilas aqui. Só estou mudando um pouco a angulação dele ali, tá, gente? Ó, o carbono está ligado a 2 hidrogênios, uma hidroxila e um oxigênio negativo. O carbono está ligado a 2 hidrogênios, uma hidroxila e um oxigênio negativo. Esse oxigênio, ele pode, olha lá, se a gente tiver um outro formol perto, se a gente tiver um outro formaldeído aqui do lado, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder vir aqui, deixa eu fazer a setinha de outra cor para ficar bem bonitinho, atacar essa carbonila, sobe aquilo ali e vai formar qual composto? Qual composto vai ser formado? O próximo composto que vai ser formado vai ser, vou colocar aqui o OH, vai aquele carbono ali, não vou mais desenhar os hidrogênios, né? Na química orgânica a gente pode esconder esses hidrogênios, vai ficar esse oxigênio que se ligou àquele carboninho ali, o oxigênio negativo lá em cima, que ficou com essa carga negativa, e o hidrogênio dele ali. Os 2 hidrogênios, né? Os 2 hidrogênios. Mais uma vez, o que ele pode fazer? Ele pode, de novo, vou colocar até uma seta aqui, mas ele vai
atacar mais, deixa eu desenhar mais um formaldeído aqui, mais um formaldeído aqui, ele vai lá e vai, ó, essa carga negativa, vai atacar esse carbono, vai subir a carguinha ali, vou desenhar, vou continuar embaixo o desenho. Vou continuar aqui mesmo, dá para continuar aqui mesmo. Vai ficar OH, subiu, desceu, O, subiu, vou descer de novo, vou colocar esse oxigênio aqui agora aqui, ó, embaixo, subiu, vai ficar com oxigênio negativo ali, e os dois hidrogênios que estão aqui, tranquilos como eles estavam. Tudo bem? Então, vendo que vai formando uma linha de oxigênio ali, ó, vai formando essa linha de oxigênio, que é justamente essa linha que ele colocou aqui, ó. Quantos formóis, eu nem sei se é formóis que fala, mas quantos formóis, eu acho que fica mais bonito. Quantos formóis estiverem lá prontos para serem atacados, eles vão adicionando. Então, olha lá, você colocou aqui, ó, daqui até aqui é o mesmo composto, ó. Repetiu, aqui a gente está repetindo uma vez. Se a gente fizer aqui de novo, vou fazer até o composto, vamos supor que acabou ali, né? Chegou um ponto que aí ele ataca a água em vez de um formol. Vamos colocar ali a água de novo. Vamos colocar ele atacando a água aqui, ó, para ele pegar esse hidrogênio e fechar a reação, né? Para ficar o composto, o último composto que a gente vai... Vamos parar por aí essa polimerização. Subiu, desceu oxigênio, subiu, desceu oxigênio, subiu, desceu o OH. Esse OH aqui é aquele lá que a gente falou. Então, ó, 1, 2, 3 oxigênios. Toda essa parte aqui, ó, pode ver que ela está sendo repetida, ó, gente, ó. Então, aqui a gente teria 1, 2. Quando a gente tem essa representaçãozinha aqui de polímeros, ó, que é N, nesse caso, o nosso polímero seria o quê? O nosso N seria 2 ali nessa reação. Mas os formaldeídos, eles formam... O formol, principalmente, não são os formaldeídos. O formol, ele faz essa reação de polimerização. E para você voltar ele a ser o formol normal, o formol normal, é só você aquecer que ele volta, ele faz esse craqueamento aí e volta a virar o formol com seus monômeros normais, tá bom? Aí ele fala que átomos eletronegativos próximos à carbonila aumentam a extensão da hidratação. Isso daqui é muito importante. Em que sentido? Olha lá. A gente tem aqui, ó... Nossa, passou um carro agora aqui. A gente tem uma acetona, um acetaldeído e um formaldeído. Aqui a gente está mostrando a diferença do impedimento. Ó, a acetona nós temos... Vou falar do impedimento também, mas ó, nós temos duas metilas que atrapalham a adição da água, atrapalham a água a se aproximar. No vídeo, na parte 1, a gente falou desse ângulo de aproximação. Aqui a gente troca um aldeído, né? Olha a constante de equilíbrio. Quanto maior a constante de equilíbrio, mais favorável para a hidratação, tá bom? E olha o do formol. O do formol, que a gente acabou de ver que ele polimeriza, inclusive, 2.280. Então, se a gente pega uma acetona, aqui o exemplo, a acetona é 0,001 e o formol é 2.280. Muito mais reativo, justamente por um impedimento estérico. Aqui a gente já vê o quê? Átomos que tiram elétron desse carbono. Então, esse carbono aqui, ele já é eletropositivo, ele já chama a atenção de um nucleófilo. O nucleófilo está procurando um núcleo ali para ele atacar. Esse carbono já chama, se você coloca esses compostos aqui, ó, retiradores de elétrons, eles estão ligados ainda a um carbono antes daquele lá, mas ele sente essa densidade dele ser muito puxada e sobe muito essa constante de equilíbrio. E é o que está falando ali, né, que átomos retiradores de elétrons, ele aumenta essa extensão da hidratação aí, né? Ó, 2.000, se a gente trocou aqui, a gente trocou uma metila, em vez dos hidrogênios aqui era um CH3, ali é um CCl3. Inclusive o cloral, ele é utilizado aí para formar cristais, né, de algumas cetonas, nesse caso aí, de algumas cetonas não. Ele forma cristais. E aqui a gente tem, ó, dos dois lados o hexafluoracetona aí, 1,2 vezes 10 a sexta, bem mais alto então, tá? Um outro ponto, além do impedimento estérico e da eletronegatividade de átomos vizinhos tornarem esses compostos mais reativos também, vai ser o quê? Vai ser o ângulo de ligação. Olha aqui, ó. Isso daqui é bem legal também, essa reaçãozinha aqui, esse exemplo aqui, ó, que é o exemplo do ciclopropano. Ele, quando é atacado e forma esse hidrato aqui, ele muda o ângulo dele
que era de um carbono sp2, né? Aqui a ligação de um carbono sp2 é 120 graus, o normal, mas nesse composto aqui, essa ligação é de 60. Quando ele vira um carbono sp3, o carbono sp3 costuma ter um ângulo de ligação de 109 e continua 160 porque ele está aqui nesse ciclopropano, né, que é de 60 graus. 109 graus é bem mais próximo de 60, então essa hidratação ela é favorecida justamente por esse ângulo de 109 ser mais próximo de 60 e você diminuir a tensão do anel. Aqui, com o exemplo da ciclopropanona, o anel ele está mais tensionado, por isso que a reação ela é favorecida. Olha a setinha aqui, igual a gente falou, ó. Setinha descendo, ali favorecendo aí a hidratação da ciclopropanona. Tudo bem? E aí o livro coloca um ponto bem importante, ele até destaca, daí eu também destaquei aqui no amarelinho, que é essa questão de característica estrutural. Essas características estruturais aí, eu vou até ler, ó, favorecem ou desfavorecem a formação da hidratação, igual a gente falou, né, de impedimento estérico, de átomos com densidade eletrônica ali. Elas são importantes na determinação da reatividade de compostos carbonílicos com outro nucleófilo, seja em reação reversível ou não. Obstáculos estéricos, como no caso das cetonas, quando comparadas a aldeídos, e substituintes maiores tornam os compostos carbonílicos menos reativos para qualquer nucleófilo. Grupos retiradores de elétrons e pequenos anéis os tornam mais reativos. Foi isso que a gente acabou de falar no slide anterior ali. Tudo bem? Então é isso daí. Sempre tem que ficar ligado com esses impedimentos. Quando você olha uma carbonila, já presta atenção se ela é uma cetona, se ela é um aldeído, se tem outros retiradores de elétron ali que vá atrapalhar o seu andamento da reação. Tá? Agora vamos ver aí a formação de M-acetais. Mais uma vez, vou só pedir para vocês, se não é inscrito no canal, se inscreva para me ajudar a ter mais inscrito, para eu ficar mais feliz e fazer mais vídeos, para tentar sempre aí estar ajudando estudantes de química, da galera da saúde, sei lá, ou quem precisar de uma química orgânica aí, tá bom? E tá na descrição os pontos da onde você pode acompanhar o vídeo, você não precisa ver o vídeo inteiro, é legal ver, mas não precisa ver, que eu deixo sempre onde está acontecendo as coisas aí, né? Então, a formação de M-acetal, o que é um M-acetal, para a gente começar a conversa? M-acetais são metade de acetais, como se fosse assim, um caminho para chegar no acetal. O que é um acetal? Um acetal é esse cara aqui, ó, que ele tem um substituinte, esse carbono tem um substituinte aqui, R1, tem um segundo ligado a um oxigênio, um éster, e tem um terceiro éster ali, né? Aqui ele acaba como se fosse um aldeído, nesse caso aqui. O M-acetal é quando ele está no meio do caminho, ele tem o éster, em vez de ser o terceiro éster, ele é uma hidroxila naquele caso ali, tá? M-acetal de aldeídos e aqui é um M-acetal de cetona, nesse caso aqui, tá bom? Mesma situação, ó, tem o R2 lá, R1, R2, quando fechar ali, vira R1, R2, R3, tá bom? E aqui é olha a latido. Latidinho aí, gente, para vocês acordarem no estudo. Então olha esse exemplo aqui. Como a água, assim como a água se adiciona às carbonilas, os álcoois eles também podem adicionar. Espera só pedir pro meu cachorro fazer silêncio. Miga, deixa eu dar aula aqui. Boa. Como a água se adiciona, os álcoois eles também podem sofrer essa adição. E aí que a gente já começa a perceber o quê? Quando ele faz essa adição, ele vai ser esse cara aqui, ó, que vai formar esse caminho do M-acetal. Vamos dar uma olhada, olha aí com o etanol, né? O etanol adicionando ao aldeído. A hidroxila do etanol, né? O par de elétron da hidroxila vai agir como um nucleófilo, vai adicionar aquela carbonila, a dupla ligação vai subir para o oxigênio, vai ficar bem parecido com a situação ali do ataque da água, né? Vai ficar um oxigênio positivo, que vai ter o seu próton roubado por um outro etanol ali, o parzinho de outro etanol vai roubar essa hidroxila aí, esse hidrogênio aqui, para esse oxigênio voltar a perder essa carga positiva. E posteriormente, o oxigênio aqui que está negativo vai pegar aqui, ó, o hidrogênio do etanol. Aqui nesse caso ele está colocando o etanol, o mesmo etanol que roubou esse hidrogênio. Olha lá, vamos prestar atenção, roubou esse hidrogênio, ele está devolvendo esse hidrogênio para o outro oxigênio ali. É como se fosse uma transferência protônica nesse caso aqui, tá? A gente vai comentar sobre isso
porque os autores eles dizem que não dá para você saber de onde que vem o próton. Já já a gente vai falar. Mas o importante aqui é a formação do acetal. Olha onde o etanol era o etanol, né? Virou um éster aqui, ó, e virou o M-acetal. Por que é M-acetal novamente? Porque em vez de ter o R aqui é uma hidroxila, e isso é um M-acetal. Se tivesse aqui mais um grupo de carbono aqui, né, fosse um outro éster, um outro éter, na verdade. Se eu falei éster outras vezes é éter, tá? A gente poderia chamar isso daqui de um acetal. M é porque ele está na metade do caminho. Vamos falar agora dessa questão aí do álcool. Pode ser aí, ó, igual o livro escreve lá, pode ser que o próton não seja o mesmo que estava ligado, como a gente mostrou, ao oxigênio, onde a molécula do etanol simultaneamente doa e pega outro. Olha lá. Na reação, o que ele fala? Ó, que pode acontecer isso daqui, ó. Primeiro, ele acha que existem dois mecanismos para essa transferência de próton, é muito rápida e as pessoas não conseguem detectar isso daí. Até inclusive, se você for algum estudioso, souber de algum artigo que tem esse tipo de estudo com essa dinâmica aí hoje em dia, não sei se tem, né, depois que escreveram o livro. Mas olha lá, ele propõe isso, né, que essa hidroxila, ela o próton aqui ele é retirado pelo etanol, no mesmo tempo que o outro próton é retirado por esse oxigênio para a formação do M-acetal. Ou tem esse ponto aqui, ó, uma coisa como se fosse intramolecular, né? A mesma hidroxila, a hidroxila já sai ali, ó, né, do próprio etanol que estava ligado ao seu carbono, ele perde esse hidrogênio, eu estou falando de hidroxila, mas é hidrogênio, ele perde esse hidrogênio para o oxigênio do lado. Então as pessoas não sabem ainda, né? Os cientistas não sabem como isso acontece. Essa reação é muito rápida e reversível. E, segundo o Clayden, o livro do Clayden, ele fala que o foco maior é para você prestar atenção na adição e não o que acontece com os prótons. Né? Quando a gente vê química orgânica, antigamente eu sempre quebrava muita cabeça com a questão de prótons, onde vai, onde vem. Mas o importante é você prestar atenção mais na reação em si do que o que está acontecendo, se o próton vem do mesmo etanol ou se vem de outro. Tá? M-acetal também pode ser estabilizado ao se tornar cíclico quando o ataque é intramolecular. Aqui a gente tem um exemplo então do ataque intramolecular do hidroxialdeído, onde a própria hidroxila, olha lá, a própria hidroxila está atacando a carbonila da molécula, formando aqui, ó, o lactol, que é esse composto que tem 5 membros aqui, 5 átomos, sendo um desses 5 o oxigênio. Esse anel é super importante, né? A gente vê exemplos aí de açúcares que tem esse ciclo com o lactol aí, tá? Apesar do lactol ser mais estável, o equilíbrio ainda existe. Olha o tamanho da seta que é colocada. Então esse ataque, ele gera esse lactol, que é bastante estável, e é um M-acetal também. M-acetal por quê? Porque você tem aqui, ó, se a gente contasse, seria aqui o R1, o oxigênio estaria ligado a um outro carbono aqui, seria o R2, igual a gente estava vendo, né? Lembra que os M-acetais são assim, né? R1, ó, oxigênio R2, OH e H. É como se a gente estivesse vendo essa parte, ó, o OH ali, o O com R2, esse O com R2 e o R1 ali embaixo, tá bom? Um M é a formação de um M-acetal por um ataque intramolecular. Isso gera uma estabilidade que vai fazer esse grupo aí. Tá? A estabilidade também depende do ângulo de ligação. Claro, gente, anéis de 5 e de 6 membros vão se tornar mais estáveis. Lembra o exemplo lá que a gente viu do ciclopropano? Que o ângulo de ligação do ciclopropano aqui, ó, esse ângulo de ligação é 60 graus. É um ângulo muito tensionado, então dificilmente você vai ver na natureza esses compostos de 3 carbonos cíclicos. Mas com 6 carbonos a gente vê demais. Por quê? Qual o ângulo de 6 carbonos? 120 grauzinhos lá, ó, do jeito que o carbono gosta. Do jeito que o carbono sp3 gosta. São ângulos próximos à hibridação, ao ângulo perfeito da questão do carbono naquela hibridização. E por isso que eles são estáveis. Os ciclos de 6 carbonos vão ser estáveis nesse caso aí, tá bom? E açúcares são um exemplo importante. Olha lá, quando a gente vê o açúcar, né? Eu vou até colocar aqui em cima, vou colocar o card aqui, quando a gente vai desenhar um açúcar da projeção de Hauer para a projeção de Fischer para a projeção de Hauer, a gente faz justamente esse ataque aqui, tá? É um ataque
de uma hidroxila na própria cetona do seu açúcar lá. Então, olha lá, a gente tem a hidroxila atacando a própria carbonila do seu açúcar para formar um composto aqui, ó. Aqui nesse caso aqui é a glicose, super famosa, que a gente está acostumado a ver, né? E aqui nesse caso aqui, a ribose lá, ó, formando, ó, o lactol aí de 5. O lactol é formado com 5 membros, quando a gente tem um exemplo de um... Aqui é um aldeído também, né? Mas quando a gente também tem exemplos de açúcares formados por cetonas lá, né? A frutose, por exemplo, ela vai formar uma lactose cíclica lá, tá? Mas os açúcares são um exemplo muito importante aí. Cetonas também formam M-acetais, como a gente falou ali da frutose, que também vai formar, vai ter esse ataque aí, né? Mas são formadas em reações um pouco mais lentas do que as reações com aldeído. Justamente pelo que essa lentidão? Justamente por o que a gente falou das vezes passadas aí no vídeo, que é a questão do impedimento estérico. As cetonas elas vão ter uma reação mais lenta justamente por essa parte desse impedimento estérico aí, tá bom? Agora vamos falar de catálise ácida e catálise básica em M-acetais, tá? Porque, primeiro ponto aqui, ó, quando a gente vê a parte do etanol, na formação do M-acetal que a gente viu ali posteriormente, a gente viu que existe o etanol agindo como uma base, olha lá, ele doa o seu par de elétrons, né? E pega esse hidrogênio aqui, do etanol que foi adicionado lá, e a gente vê o etanol também agindo como um ácido. Olha o etanol agindo como um ácido. Ele está doando seu hidrogênio, se a gente quiser pensar que esse oxigênio também está agindo como uma base de Lewis, doando seu par de elétrons para pegar esse hidrogênio aqui. Então aqui nós temos o etanol agindo tanto como uma base, quanto como um ácido. E aí o que os autores do livro falam? Que os ácidos ou bases, eles podem ser o quê? Eles podem ser usados para aumentar essa taxa de formação de M-acetais, justamente porque agora você, em vez de ter o próprio solvente que vai formar o solvente não, né? O reagente, vamos chamar o etanol, ele está sendo aí um reagente, dele mesmo agir como um ácido, como uma base. Se você colocar um ácido e uma base lá, ele vai agir muito mais rápido, que vai ter um papel específico. É como se você pensasse assim, agora você, em vez de precisar fazer duas coisas ao mesmo tempo, você pode se focar em fazer uma só, e aí essa reação, ela aumenta essa taxa de formação do M-acetal aí, ou formação de hidratação, porque permite que a etapa de transferência de próton ocorra antes da adição ao grupo da carbonila. Olha lá que legal aqui, ó. Se a gente for ver a catálise ácida, né, a protonação do par de elétron da carbonila torna muito mais eletrofílica. Olha lá. Então a gente vai ter num ácido, esse hidrogênio aqui, ele vem da onde? Do próprio ácido. Vamos dar o zoomzinho aqui para a gente ver. A adição do etanol com a catálise ácida. Agora a gente tem, primeiro, a adição aqui do hidrogênio nesse oxigênio. Esse oxigênio ele fica positivo. E aí agora a gente tem o ataque do etanol. Antes a gente tinha, só para relembrar aqui, né, o ataque do etanol. E depois esse oxigênio que ia ficar negativo, ele ia pegar um hidrogênio para ele lá. Agora a gente tem ele se tornando positivo, deixa esse carbono mais ainda com uma densidade de carga positiva, ele ainda é retirada ainda mais densidade de carga desse carbono, o que torna ele mais atraente ainda para esse nucleófilo aqui, que é o par de elétron do etanol, que vai fazer esse ataque. Quando ele fizer esse ataque aí, e voltar essa ligação, o próton é regenerado. Aí a gente vê que o ácido está sendo um catalisador. Por quê? Porque você tem o próton sendo utilizado aqui e o próton volta a ser regenerado ali. E isso que um catalisador faz. E aí ele pode ir para outra molécula, protonar a cetona, tornar o carbono mais eletrofílico ainda, vou falar assim, mais suscetível ainda ao ataque do etanol e sai de novo daquele mesmo jeito. Tudo bem? Forma o M-acetal aqui. Aí o livro fala aí que em soluções ácidas o acetal pode formar, o acetal pode ser formado aí em reações ácidas aí, mas ele discute isso no capítulo 11, como eu falei. Por enquanto eu estou fazendo o capítulo 6. Dá uma olhada aí na playlist se eu já cheguei a fazer o capítulo 11, que eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo. O legal do YouTube é isso, né? Passa o tempo, mas os vídeos continuam aí. Tá? Mas espero que não demore muito para sair. Lembrando, gente, se você está gostando do vídeo, me siga aí, dê o seu like, segue, distribui para os amigos, né? Me ajuda a divulgar o meu canal aí, tá? Catálise básica, o mecanismo já muda. O primeiro passo, quando a gente está falando da catálise básica,
vai ser a desprotonação do anel. Então, vê como é diferente a catálise ácida. Na catálise ácida, você protona acetona. Na catálise básica, você desprotona a hidroxila do álcool, tá? Tornando o etanol mais eletrofílico. Olha lá, se a gente dá o zoom aqui, ó. Então, a gente tem aí a hidroxila, a base aqui, né? Está sendo representada uma base aqui como uma hidroxila. Ela rouba esse próton do etanol. O etanol fica com um oxigênio negativo ali. Aí, meu amigo, esse oxigênio negativo aqui, extremamente nucleófilo. Dificilmente você vai ver um oxigênio negativo numa reação sem atacar um carbono ou alguém que esteja precisando de elétrons. Tá? Ele vai atacar ali. Vai atacar a carbonila, sobe a carga negativa da mesma maneira. Olha lá, vai ficar esse oxigênio negativo. Na catálise ácida, esse oxigênio aqui ele já estava com hidrogênio, lembra? Agora ele não está, ele fica negativo. E ele vai pegar o hidrogênio da onde? Da base, né? Da base que tinha se protonado. E vai voltar a regenerar quem aqui? Vai voltar a regenerar esse OHzinho aqui, ó. Deixa eu indicar ele aqui. Esse OHzinho ele vai voltar a ficar regenerado lá. Ou seja, sendo uma reação catalítica em que o OH ele é usado e ele é liberado para ser usado novamente por outra reação. E aí o livro fala que os acetais mesmo, né, que a gente tem a formação do M-acetal, o acetal que seria a troca total ali, nunca é formado em base, mas que vai ser discutido isso no capítulo 11, tá bom? Então é isso aí, deixa eu colocar aqui eu deixei uma cola aqui. Não, é isso mesmo que eu falei. É só no caso de eu esquecer ali, mas não esqueci não. Por último aí, né, a gente vai ter essa reação de bisulfitos aos compostos orgânicos. O bisulfito é esse composto que a gente tem aqui, ó. Vou dar um zoom no bisulfito de sódio aqui. Você tem um enxofre com 3 oxigênios aí, sendo um oxigênio com carga negativa. A gente tem um enxofre fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. E olha que louco isso daqui, né? Antes da gente começar a falar do ataque do bisulfito, ele ainda tem um par de elétron que vai atacar ali. E aí você tem um enxofre fazendo 1, 2, 3, 4, 5. 5 ligações. Por que o enxofre, olha que legal, isso aqui já volta um pouco até a química geral ali, né? Por que o enxofre consegue fazer 5 ligações? Ele fica com 10 elétrons na sua camada de valência, se a gente pensasse assim. Mas é porque o enxofre, se você olhar na tabela periódica lá, ele já está onde? Ele já está na terceira camada, onde você tem aí os orbitais D, né? Se você tem os orbitais D, esses orbitais eles podem ser usados para fazer alguns preenchimentos. E aí você tem essa expansão da camada de valência, né? Lembra que a regra do octeto ela é cheia de algumas exceções aí. E o enxofre aqui a gente vê, né? Quando ele está no bisulfito, ele faz essa exceção muito bem. Então a reação ocorre pelo ataque nucleofílico do par de elétron, igual ao ataque do cianeto que a gente viu na parte 1 do vídeo. Vou deixar aqui o card aí em cima aí da parte 1 do vídeo, tá? Fica uma carga positiva no átomo de enxofre. Então olha lá, quando a gente olha o bisulfito, ele tem uma densidade aqui, um par de elétron no enxofre, que vai atacar esse carbono, né, da carbonila, que é dependente de elétron, ele é sempre suscetível ao ataque. Atacou ali, vai ficar quem? O enxofre positivo, que a gente está vendo esse enxofrezinho positivo aqui, ó. Esse enxofre, ele vai voltar a ficar com a carga normal quando? Quando ele regenerar um parzinho de elétron que ele doou o par de elétron ali, e essa doação, esse par de elétron, ele está voltando da onde? Dessa ligação aqui, ó, desse oxigênio. Esse oxigênio ele está voltando a fazer uma ligação porque esse próton dessa hidroxila que estava ali no bisulfito foi roubada por esse oxigênio aqui, né? Igual a gente viu a transferência do etanol, o bisulfito ele ainda fica até aparece aqui mais próximo para a formação aqui, ó, e continua com esse oxigênio negativo ali, ó, adicionando então o bisulfito ao composto. Deu uma travadinha aí na câmera, eu não sei se travou o áudio, mas se não travou o áudio, normalmente quando trava a câmera não trava o áudio, só falei que se der travada, né? Que o oxigênio aqui ele rouba esse próton e esse par de elétrons dessa ligação oxigênio e hidrogênio, ela é colocada aqui para suprir essa carga positiva desse enxofre, tá? E o legal aqui dessa formação de bisulfito, né, é que você tem agora um composto que tem uma carga, você tem um composto orgânico aí, que ele tem uma carga, ele tem um íon ali, que é o bisulfito adicionado a essa reação.
e isso é muito legal aí, tá? Produtos normalmente cristalizados podem ser usados para purificação de aldeídos líquidos por recristalização, justamente porque, gente, a questão que está sendo falada aqui é a seguinte: você pode pegar um aldeído, misturar ele junto com bisulfito de sódio em um banho de gelo, colocar ele sobre agitação, você vai formar o sólido cristalino aí com esse bisulfito aqui, ó, na estrutura desse aldeído aí. E aí, quando você tem uma carga ali, ele vai normalmente ser cristalizado. Compostos iônicos formam cristais mais facilmente. E aí você cristaliza ele, você separa ele de outros aldeídos que não vão interagir com esses bisulfitos, tá? Olha aí, ó, compostos formados por bisulfitos, igual a gente falou, né? São feitos por aldeído ou cetona, misturado aí em um banho de gelo e o bisulfito em solução saturada lá, tá? Sob agitação. Para você voltar o seu aldeído, você só precisa usar aí um ácido ou uma base diluído, que ele volta a formação do aldeído e solta o bisulfito ali novamente. Então isso é muito legal por essa questão de você ter essa reversibilidade de reação em que o produto da adição do bisulfito é um produto que pode ser cristalizado. Imagina o tanto de coisa que você pode fazer com isso daí. Deu mais uma travadinha. Eu acho que não travou o áudio, né? Vou continuar falando, se não travou o áudio. Só espera aqui para voltar aqui. Nossa, travou mesmo agora. Só um pouquinho. Pronto, foi um pouquinho para frente. Voltou aqui. Vamos lá. Reversibilidade de reação a gente estava falando. Outro ponto que o bisulfito pode ser usado aí, ó, pode ser usado para a reação aí. Por exemplo, o Vogel, né, esse livro de química analítica que é super famoso, ele coloca que a reação da acetona para a formação da cianohidrina aí, ó, né, acetona, a gente tem aqui acetona para a formação da cianohidrina, que é o cianeto adicionado a essa acetona aí, e a acetona formando um álcool, pode ser feito em duas partes. Primeiro, e lembra igual a gente falou no comecinho do vídeo lá, primeiro você adiciona o bisulfito, depois você adiciona o cianeto de sódio. Por que ele faz essa reação e por que o livro coloca esse ponto numa parte bem legal aí, né? Primeiro ponto aí, vamos ver essa reação em partes aqui, ó. Olha lá, a formação do bisulfito, né? A reação com o bisulfito, que é a reação que a gente está vendo, vai adicionar o bisulfito a essa acetona aí. Esse bisulfito, posteriormente, ele pode ser regenerado. Lembra que a gente acabou de falar que a reação ela é reversível. Olha como ela é reversível. A carga do oxigênio aqui, né? Esse próton, ele volta lá para o oxigênio do enxofre, que vai voltar a ficar positivo, como se fosse uma parte antes da reação se completar ali. E aí, volta a dupla ligação aqui e sai o bisulfito lá, formando de novo essa acetona. Essa acetona ela vai ser atacada pelo cianeto, como a gente viu na parte 1 do capítulo 6 lá, que tem aí o ataque do cianeto para a formação das cianohidrinas. Vai atacar essa carbonila, que vai subir a hidroxila lá para formar aqui, ó, vai subir o par de elétron, ficando negativo, que vai roubar o hidrogênio ali do bisulfito e formar de novo o bisulfito de sódio com o composto que você queria adicionar aí. Qual que é a vantagem? A pergunta é a seguinte, assim, ó, por que você vai pegar esse composto, essa primeira acetona aqui, e ela vai ser formada de novo aqui para adicionar o cianeto ali, né? Qual que é a vantagem de você colocar o bisulfito? E aí, ó, a vantagem de você colocar o bisulfito é essa aqui, ó. O bisulfito ele fornece o próton necessário para a formação da hidroxila, que é essa parte aqui, ó, esse próton necessário para essa formação aqui, não sendo liberado o ácido cianídrico, porque você precisa fornecer o próton lá. Se você colocar um ácido nessa reação com o cianeto de sódio, você pode liberar o ácido cianídrico, e o ácido cianídrico é extremamente tóxico. Pouquíssima quantidade dele já faz com que você morra mesmo, né? Então, como é extremamente tóxico, existe até um vídeo muito legal do youtuber aí, que é Nile Red, que ele tenta cheirar bem pouquinho, assim, numa quantidade que não é para matar o ácido cianídrico, para ver, porque as pessoas falam que tem um cheiro amendoado, e aí ele fica curioso justamente por causa disso, né? Se tem um cheiro amendoado, e mata, como é que as pessoas sabem que o cheiro é amendoado? Mas a principal vantagem é essa, gente. Quando você vai reagir aí um cianeto,
Se você puder não usar ácidos para fornecer o próton na sua reação, né? Nesse caso aqui ele não usou um ácido, ele usou o bisulfito de sódio, você torna essa reação bem extremamente mais segura, justamente porque você não tem a formação de um ácido cianídrico. Fazer reação de cianetos com ácidos em laboratório nunca é recomendado aí, e é por isso que o livro do Vogel ele coloca essa situação aí para a formação das cianonidrinas, tá? Outra questão também aí, outra vantagem aí é a questão do quê? Dos bisulfitos eles serem solúveis em água. Como eles são solúveis em água? Por que eles são solúveis em água? Porque você tem aqui, né, o bisulfito formando um íon aí nesse caso aqui, ó. Como ele tem uma carga átomo, íons com carga aí, né? Os íons já são com carga, estou sendo redundante, mas eles vão ser solúveis em água pela carga dele, pela carga ser polar, torna ele polar, ele fica polar e ele é solúvel em água. E isso é bom para quê? Para medicamentos que necessitam ser solúveis em meios biológicos. O nosso organismo ele é composto aí quase mais do que 60% por água, né? E aí um exemplo que ele dá aí é o exemplo da dapsona, né? Ela não possui aldeídos, igual a gente está vendo, ou cetona, igual a gente viu no capítulo aí, mas usa o bisulfito do formaldeído para realizar a troca do grupo OH, a troca desse grupo OH aqui pelo grupo amina, e essa reação também vai ser vista no capítulo 11. Se eu já tiver feito o capítulo 11, olha na playlist aí se tem o capítulo 11, vai estar sendo explicado esses tipos de reações, mas é legal mostrando aí já pelo menos a questão dele fazer uma droga que é solúvel em água, uma prodroga, né? Um pró-fármaco que no seu corpo vai ser metabolizado, vai se tornar um fármaco, né? Quando se fala de pró-fármacos. Então é isso, se você curtiu o vídeo, dá o like, se inscreve no canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Tem vários outros vídeos aí, me ajude sempre a divulgar. Qualquer dúvida que você tenha ou opinião que você queira dar aí no canal para eu poder melhorar, pode escrever à vontade. Muito obrigado e fui!